Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcela Matos, uma das fundadoras da Egon, e hoje estamos aqui para o 5º episódio do EgonCast. Nosso tema de hoje é assessoria de imprensa para diferentes setores da economia, empresas, instituições governamentais, instituições não governamentais. Faz diferença? Impacta no trabalho do jornalista? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se a gente está trabalhando para uma entidade governamental, para uma empresa de capital aberto ou uma empresa média, ou ainda para alguma entidade do terceiro setor, é claro que isso impacta na nossa estratégia, no nosso modo de trabalho. Mas antes da gente entrar nessa questão, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e entender que a assessoria de imprensa nasceu para trabalhar com a imagem. No começo, lá nos anos 1990, a gente não tinha assessorias de imprensa com tanta facilidade quanto se tem hoje. As primeiras que surgiram atendiam grandes corporações do governo, grandes empresas como o Banco do Brasil, Metrô, Companhia do Metrô e outras. Não se pensava em ter uma empresa de assessoria de imprensa para atender uma companhia de médio porte, para atender um hotel, uma pousada e muito menos um artista. Isso foi se desenvolvendo a partir dessa época. Eu sempre conto uma história de que quando eu estava na faculdade, eu me formei em 90, então ainda anos 80, a gente não tinha disciplina, pelo menos na federal onde eu estudei, a gente não tinha disciplina de assessoria de imprensa. Não fazia parte nem do currículo e nem era uma área que a gente consideraria como opção de trabalho. Praticamente não existe. Eu me lembro de uma vez a turma perguntar alguma coisa para uma professora e ela menosprezar, assim, dizendo, não, isso não é uma área, isso é uma coisa só de grandes corporações, não vai ter mercado para vocês trabalharem nisso. E a prática se mostrou bem diferente. As assessorias de imprensa começaram a se expandir a partir dos anos 90 e hoje são milhares aí, um setor muito importante para quem se forma em jornalismo. Mas quando a gente pensa, faz diferença para a estratégia, a empresa que a gente trabalha, a natureza da empresa que a gente trabalha? Faz. Primeiro porque eu tenho que entender se eu estou trabalhando a reputação, se eu trabalho, por exemplo, para um órgão governamental, eu estou mais preocupada com a imagem, eu estou mais preocupada em evitar que certos assuntos sejam publicados, do que em conseguir muita visibilidade, às vezes. E se eu trabalho para uma empresa, ao contrário, eu quero a visibilidade, eu quero que aquele espaço na imprensa, aquela entrevista na televisão ou no rádio ou alguma matéria que saia num portal relevante, gere negócios para aquela empresa. E quando eu trabalho para uma empresa, o que eu quero é que aquela matéria que sai no jornal, na televisão ou no rádio, ela gere negócios para aquela empresa. O objetivo, no fundo, é que essa visibilidade traga novas oportunidades de negócio. Então, nós podemos dizer que o trabalho de assessoria de imprensa comporta hoje uma pontada mais comercial. Ele não precisa ser essencialmente institucional. Mas isso só pode acontecer se a gente percebe, se a gente compreende o real papel da imprensa. Eu não posso achar, muitos CEOs e diretores às vezes caem nessa armadilha, de achar que a imprensa está a favor dele, que está trabalhando para ele. Não, a gente é que tem que trabalhar de uma forma que a gente encontre conteúdos, que a gente encontre temas que sejam do interesse da imprensa, mas respeitando a autonomia da imprensa. Quem decide se vai dar aquela matéria ou não é o jornalista. A gente tem que saber sugerir coisas que sejam do interesse daquele leitor, daquele telespectador, que combinem bem com aquele veículo para que o jornalista se interesse pela pauta e faça a reportagem. Vou dar um exemplo mais prático. Os grandes jornais de economia, como o Valor Econômico, eles gostam de matérias que tratem de negociações, de acordos inéditos, de compra, de venda, aquisição. Quando eu levo para eles alguma notícia da empresa para a qual eu trabalho, contendo uma informação dessa, de preferência em primeira mão, essa matéria tem uma grande chance de sair. E a matéria saindo, a empresa vai conseguir fazer outros negócios, conseguir fazer outros acordos. A consequência comercial, ela vem,
né? Ela não é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é dar visibilidade a um fato em si, né? Outro exemplo bom, se a gente mostra um acordo ou uma prestação de serviço, alguma operação logística, por exemplo, que foi feita sob medida para uma empresa tal, numa situação tal. Outra empresa, naquele mesmo momento, com a mesma necessidade, pode procurar esse fornecedor e também fechar uma parceria. Então, a geração de negócios, ela vem como consequência da visibilidade. Uma empresa que consiga boa visibilidade, ela vai conseguir fazer mais negócios a partir daí. Então, a gente pode dizer que há um fundo comercial, há uma pegada comercial aí na estratégia de imprensa, sim, se a gente quiser. Então, podemos dizer que as estratégias de assessoria de imprensa hoje podem sim conter um viés comercial. Isso porque a visibilidade que a assessoria de imprensa vai dar com o resultado vai trazer outros negócios, vai gerar novas oportunidades para aquela empresa. Como é que a gente constrói uma boa estratégia de assessoria de imprensa? O primeiro passo é se colocar no lugar do leitor, do telespectador, daquele que consome a informação daquele veículo que a gente quer atingir. Isso porque o jornalista lá dentro da redação, ele trabalha com essa cabeça, né? Ele pensa naquilo que o leitor dele vai gostar de receber. Então, para a gente atingir esse jornalista em cheio, a gente precisa preparar essa sugestão, né, esse press release ou essa sugestão de pauta, com esse olhar, levando para ele notícia de interesse do leitor. Essa é a melhor forma para desenvolver uma estratégia eficiente e trazer bons resultados para o cliente, seja ele uma empresa, um governo, uma pessoa ou até mesmo alguém do setor, né, do terceiro setor, né, alguém de uma área não governamental. Sempre olhar a imprensa como uma parceira no trabalho e não como alguém que vai aceitar tudo que a gente mandar e vai publicar, né, porque a gente mandou. Não, eles têm os próprios critérios, mas a gente pode tentar decifrar esses critérios e preparar um material que seja bem condizente com esse objetivo. Quando a gente pensa na imprensa hoje, é importante a gente não esquecer que os jornais, os portais, né, sejam eles lidos por hábito ou sejam através de pesquisa no Google, eles são verdadeiros manuais de sobrevivência para todos nós, né? Se eu quero saber como eu faço a declaração de imposto de renda de algum assunto específico, né, de alguma área específica, eu pesquiso e acho uma reportagem, né? Se eu quero fazer um tipo de terapia ou se eu estou buscando uma escola para um filho, também posso pesquisar e posso encontrar na imprensa referências interessantes para me auxiliar nesse dia a dia. Então, quando eu penso nessa imprensa como manual de sobrevivência, a gente vai ver que muitos assuntos que não são só institucionais cabem como pautas e cabem como temas interessantes para a reportagem. Um risco muito grande que existe, e eu não posso deixar de falar isso, é a assessoria de imprensa aceitar qualquer cliente, achar que qualquer empresa pode ter uma assessoria de imprensa e vai conseguir resultado na mídia. Não é verdade. Quando não tem notícia, a assessoria de imprensa não funciona e a gente deve buscar outras estratégias para dar visibilidade para esse cliente. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência desse 5º episódio do EgonCast. Mandem suas sugestões, comentários. A gente adora receber os comentários de vocês e adora pedidos de temas para a gente trabalhar aqui no EgonCast. Até o próximo. Obrigada!